Bem-vindos! Está começando mais uma semana e começando mais um SBT Sport. A gente te deixa ligado em absolutamente tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Não temos campeão ainda e a gente vai falar de Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras. Também tem seleção feminina e muito mais. E como sempre, participa aqui com a gente, manda aí no nosso SBT Zap. A sua participação é fácil, o telefone está aqui na tela. 18 991 437891. Caio, tem muita coisa pra gente falar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Mário? Boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Muita coisa pra falar, rodada bem movimentada, né? Pra mim, já coloca aqui de antemão, já falo aqui no comentário que foi uma vergonha o que aconteceu ontem no jogo entre o Inter e o Flamengo. A gente vai falar bastante do lance da expulsão, de todo o contexto que gerou isso, né? Mas olhando para os times paulistas, uma rodada boa para uns e muito ruim para outros, né? Teve o clássico lá entre São Paulo e Palmeiras, que já era no começo do fim de semana, né? Já faz alguns dias. E ontem o Corinthians e Santos jogaram e o Corinthians mais uma vez decepcionou, né? Impressionante como o Corinthians sofreu e sofre ainda na temporada esse ano. Sabe que parecia o jogo do Corinthians ontem? Parecia aquele jogo de disputa de terceiro e quarto lugar na preliminar da final. Aquele jogo que ninguém presta atenção, ruim. Aquilo lá. Foi ruim, bem muito ruim o jogo. Ruim. Dos dois lados, né? A gente até viu um Corinthians comandando as ações em alguns momentos, propondo o jogo, mas errou muito gol bobo, muito ataque errado. Realmente o time ontem deixou a desejar demais, como já vem acontecendo em alguns jogos. Vamos falar então já, pra gente abrir o programa de Corinthians, o empate ontem entre Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. As duas equipes tinham objetivos bem diferentes, né? Mas o jogo não saiu do 0-0, jogo horroroso. O Corinthians sonhava com uma vaga ainda, né, na próxima Libertadores e o Vasco estava tentando escapar do rebaixamento. O Timão buscou mais o jogo, dominou a posse de bola com 66% e também finalizou mais. Foram aí, 14 chutes, mas somente 4 no gol. O empate deixou o Corinthians sem chances para classificação para a Libertadores e o Vasco está praticamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Que coisa, é o 4º rebaixamento do Vasco. Que coisa. E agora a gente vai acompanhar um pouquinho um trecho da entrevista do Mancini, ele que fez uma avaliação aí do trabalho dele durante essa temporada e a gente vai acompanhar um pouquinho, a gente vai falar disso também. Põe na tela. Talvez a gente esteja analisando um espaço de 4 meses, quando na verdade a gente tem que entender que o Corinthians começou mal a temporada, permaneceu mal durante a temporada e melhorou muito no final dessa mesma temporada. Eu acho que é isso que nós temos que passar. Embora nós tivemos alguns resultados que não foram aqueles ideais, mas o time melhorou muito, o time devolveu a confiança ao torcedor, e este mesmo torcedor que não tem vindo ao estádio e que tem jogado distante da gente, porque nós não temos como sentir o calor dessa torcida no estádio. O Corinthians é o maior prejudicado com tudo isso, porque tem uma torcida fanática que joga junto com o time, então nesse sentido também é difícil você manter totalmente a concentração, ainda mais quando joga dentro de casa, sentindo a falta do 12º jogador. Mas não justifica a várzea que foi ontem, né? Foi horroroso o jogo ontem. Sim. Ontem o Léo Natel, o Léo Natel foi um show de horrores. E isso que ele tá melhor que o Jô. O Jô entrou, parecia que ele estava com o freio de mão puxado, né? Só tinha o Fagner jogando do lado direito e mais absolutamente nada. Um jogo horroroso. 3 jogadores jogaram. O Gabriel, o Fagner, né? E o venezuelano. O Casares. O Casares. O resto... O Mosquito saiu lesionado, também prejudicou um pouco o jeito de atacar do Corinthians. Eu acho que fez muita falta pelo lado direito ali do Corinthians. O que o Mancini falou faz sentido, Mário. Só que eu acho que não justifica as atuações nos últimos jogos. No jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo contra o Santos, no jogo agora contra o Vasco. O Corinthians fez os últimos 4, 5 jogos aí, foi muito mal em todos. E era onde poderia ter conquistado essa vaga para essa pré-Libertadores. E olhando para o Corinthians, assim, a gente tem que analisar a temporada, obviamente, mas para pensar no Corinthians, no clube Corinthians, o Corinthians tem que jogar, tem que estar pelo menos entre os 6, 7, não tem como ficar de fora.
Então, assim, independente do investimento, o Corinthians tem que estar brigando nas cabeças, né? Assim como outros times, como São Paulo, como Palmeiras. Então, eu acho que a temporada ela termina para o Corinthians de uma maneira positiva pela recuperação, mas negativa no contexto geral. E acho que o Mancini, ele ajudou sim o Corinthians, mas nessa reta final, eu acho que ele ficou devendo um pouco mais de resultados para o que ele foi contratado. Ele foi contratado para recuperar o Corinthians. Na hora que recuperou o Corinthians, ele podia ter dado um passo a mais e ele não foi bem nessa hora de dar esse passo a mais com o elenco do Corinthians. E o torcedor do Corinthians, o que esperar do Corinthians? Essa é a grande questão, né? Tá com uma gestão praticamente atual, precisa de jogadores, precisa de reforços para chegar e serem titulares. A gente vai olhar o mercado. Depende muito do que o Corinthians vai fazer no mercado. Mas provavelmente vai ser um investimento mais baixo, vai ser um Corinthians mais modesto para essa temporada. O Corinthians está pagando conta, né, Mário? Tem arena, tem dívida adoidado, a dívida é milionária do Corinthians. O Corinthians vai ter que dar aquela sorte de trazer jogadores baratos, que dê muito certo, que montem um elenco muito forte, como aconteceu nos anos anteriores. Nos anos que o Corinthians foi campeão, principalmente em 2011, 12, os elencos não eram tão caros. Eram jogadores que tinham chegado como apostas e tinham rendido muito. Paulinho, Ralf, a gente pode citar vários, o próprio Castan. Eram jogadores que evoluíram dentro do Corinthians. E isso não acontece toda vez. Isso demora para acontecer, é difícil de acontecer. Sim. Então o Corinthians depende muito disso para ter resultado esportivo que teve antes. E para a gente encerrar, Corinthians, o primeiro rebaixamento do Luxemburgo na carreira. Complicado. Que coisa. Não tem nem o que falar, né? Mas ele já pegou o bonde andando e caindo feio, né? Lá no começo da temporada, quando ele estava no Vasco, ele até deu uma recuperada. Exatamente. É difícil. Que coisa. E o Santos atingiu o objetivo que restava, conseguiu se classificar aí para a próxima edição da Libertadores. Ufa, precisava mesmo. Vamos ver agora como é que foram os gols do empate lá da Vila Belmiro. Põe na tela. O Fluminense saiu na frente contra o Santos na Vila. Abriu o placar aos 16 do primeiro tempo. Luiz Henrique enfiou a bola para Luca. Ele arrancou livre e bateu no cantinho para marcar. 1-0. O Santos empatou faltando 3 minutos para o fim do jogo. Soteldo cobrou falta da esquerda e Jean Mota apareceu sozinho para marcar. Fim de jogo, Santos 1, Fluminense 1. Tá aí o Santástico classificado para Libertadores. Pô, merecido. Mas agora a gente ouve o Cuca. Já a gente fala um pouquinho desse Santos. Ele fez uma avaliação aí do seu trabalho no Peixe, falou sobre a vaga para a Liberta e sobre também as dificuldades que teve para lidar com todo esse ano aí. Fala, Cuca. Eu saio, lógico que muito contente com o trabalho, porque foi muito árduo, muito difícil e ao mesmo tempo muito compensatório, porque as coisas foram todas feitas com prazer, né? Como eu falei no dia da apresentação, que eu sentia que era um lugar para aparecer o trabalho, e apareceu, graças principalmente aos jogadores, né? Que me entenderam e aceitaram os propósitos, foram ponta firmes em todos os sentidos, né? Nós formamos mesmo uma família, que no futebol não é fácil você fazer, onde brotaram muitos filhos, né, meninos, e ao natural foram amadurecendo dentro das competições, nos levando até a final da Libertadores, onde num lance perdemos, como poderíamos ter ganho, e muito próximo de atingir o objetivo, que é ficar na Libertadores desse ano, né, na pré-Libertadores, e buscar fazer uma campanha tão bela quanto a gente fez na Libertadores passada. Então, eu acho que o trabalho ele foi muito bem feito. Que belo trabalho do Cuca. Volto a repetir aqui, existem alguns jornalistas que não gostam particularmente do Cuca e misturam o profissionalismo em falar do Cuca por causa da pessoa Cuca. Mas com o profissional, o que o Cuca fez com a falta de jogador é um negócio inacreditável com o Santos. E é muito curioso que assim, não ganhou título, mas parece que ele ganhou uns 2, 3 títulos na temporada pelo que ele fez, né? Para onde ele conseguiu levar o time do Santos, né? A gente falava muito de Cuca-Ball, né? Teve aquela conversa lá em 2016, Mário, que era questionável o desempenho dos times que o Cuca treinava.
Mas olhando para esse time do Santos nessa temporada, não tem que questionar, né? Não tem que você falar que o time não estava rendendo em campo. O Santos fez jogos muito bonitos, assim, jogando bem pra caramba, criando chances, muito ofensivo. Ele quebrou o próprio tabu no Exato. Santos de começar perdendo, né? Ele sempre começa perdendo nos seus novos projetos, e esse ele já começou voando. E assim, é uma identidade diferente do que o Cuca costumava trabalhar, que ele chegou no Santos traçando um modelo diferente, deu super certo, né? Então, a passagem eu também vejo como muito positiva. Agora o desafio, o Cuca nem treina mais o Santos na próxima rodada, né, Mário? A próxima rodada o Cuca já não vai estar, a gente não sabe se ele vai para outro clube ou se ele vai descansar um pouco. A questão é que ele vai fazer a transição agora para o Ariel Roland. E aí vem o desafio, né? O Santos na próxima temporada ser competitivo como foi esse ano, sem poder contratar ainda, com todo aquele problema de sanção, de imbróglio com a FIFA, de dívida e com uma Libertadores para jogar. Então, assim, a temporada do Santista, infelizmente, deve ser também complicada e bem conturbada, porque vai começar do zero, né? Esse que é o problema. Quando você tem um treinador ali para já trocar o projeto, é um pouquinho mais fácil, né? O Cuca ele já tá saindo do clube, até muitas vezes por ver que vai demorar para o Santos realmente criar uma estrutura para poder ter um time mais competitivo, né? Vamos ver se o Roland vai conseguir fazer um trabalho bom que ele fez. Exatamente. E agora a gente fala dos jogos de hoje pelo Brasileirão. O Palmeiras recebe o Atlético Goianiense no Allianz Parque às 6h e o time de Abel Ferreira vai cumprir tabela e joga com um time misto. Vamos colocar aqui na tela para você a escalação que o Palmeiras vai jogar hoje, né? Vamos lá. O Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Alain Pereur e Renan na lateral esquerda. Danilo e Patrick de Paula fazem a cabeça de área. Ali, os 3 meias, a gente tem o Lucas Lima, o Scarpa e o Esteves, que também joga de lateral esquerdo e hoje vai jogar um pouquinho à frente ali pelo lado esquerdo. E o Breno Lopes, que é o cara que deu o gol da Libertadores para o Palmeiras no comando de ataque. Esse é o time do Palmeiras que joga hoje com o Atlético. É um jogo meio sem ambição, acho que para os dois lados, né? O Atlético Goianiense também já conseguiu se recuperar de uma possível briga por rebaixamento, já está tranquilo também. E o próprio Palmeiras que está pensando na final da Copa do Brasil. Então é um jogo mais para cumprir tabela. É legal para observar como algum jogador que eles estão querendo investir mais vai reagir a um jogo desse, um jogo de Campeonato Brasileiro, que te dá uma bagagem legal, né, Mário? Acho que agora é a hora do Abel fazer observações, digamos assim, né? Exatamente. Colocar um jogador numa posição que ele pensa, talvez até fazer isso do caso do Esteves, colocar numa posição diferente para ver como ele se sai. De repente ele descobre um cara que é mais versátil, que joga mais de uma posição dentro ali do campo. Acho que é o momento do Palmeiras fazer isso, porque o calendário também tá te obrigando a ter jogadores assim, né, Mário? Exatamente. Jogadores versáteis. Então, quando o time tem 2, 3 jogadores que jogam em posições diferentes, ajuda demais, principalmente nas Rafa, competições. dá tempo da gente dar uma pincelada em Flamengo e Inter ou não? Flamengo e Inter. Onde a gente teve o jogo 2-1 pro Flamengo no Maracanã. Se o Inter ganhasse o jogo ou empatasse, praticamente estava com a mão na taça e o Flamengo precisava só ter que ganhar. E ontem a gente viu um show de horrores, mais uma vez, e muita gente falando de favorecimento do Flamengo nos corredores da Confederação Brasileira de Futebol. E aí, Caio, até onde vai isso? Então, eu acho que a gente estava falando na redação de manhã, eu acho que não é nem questão de beneficiar um ou prejudicar o outro, eu acho que a arbitragem que é ruim mesmo, que ela erra para todos os lados e ontem, no caso, eu acho que errou muito a favor do Flamengo e contra o Inter. Para mim, a expulsão ali, o movimento do Rodinei da expulsão é um movimento para amarelo, é uma falta para amarelo. Ele nem tinha cartão amarelo nem nada, já foi expulso diretamente, mesmo olhando no VAR, né? Mesmo com o Klaus olhando no VAR, decidiu expulsá-lo. Para mim, assim, acabou com o jogo, deixou o jogo, o Inter muito vulnerável e aí acabou rendendo os gols do Flamengo. Acho que o Inter foi diretamente prejudicado e se o Inter não ganhar esse título brasileiro, eu acho que o campeonato vai estar, podemos dizer assim, manchado por um erro de arbitragem que pode tirar o título do Inter. Vergonhoso. Gustavo Carlucci, de Álvares Machado. Que jogador seria um bom reforço para o Corinthians, senhor Caio? Nossa, o Corinthians precisa de um atacante para chegar para ser titular e eu acho que do meio campo também para ser aquele cara que vai fazer apesar do Casares ser um reforço legal, que pode ter um ritmo de jogo bom, acho que o Corinthians precisa de um atacante no meio campo. Gustavo, o Iniesta cairia bem nesse jogo no time do Corinthians. Vamos lá. Reginaldo de Zacarias, boa tarde. Eu vou falar para vocês. O São Paulo vai ganhar do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo não ganha do São Paulo. Pode ser empate, talvez até o São Paulo vença, mas eu tô... O Mancini já falou... Sabe aquela intuição O Mancini já falou que vai meter 8 moleque lá. Não, vamos ver.
Mas sabe aquela intuição maluca? Eu acho que o Flamengo não vai conseguir ganhar do São Paulo. Meu Deus, hein? Não sei, posso estar errado. Reginaldo, bate o bumbo, filho. Bate o bumbo aí. Tô com o Ricardo, Reginaldo. vamos lá, Ricardo. Boa tarde, família SBT. Eu sou tricolor, mas não queria ver o Rogério Ceni sendo campeão no Morumbi. O que vocês acham que vai acontecer lá dentro? Caio já falou, ele acha que o Flamengo não ganha do São Paulo domingo. A questão é o Inter e o Corinthians. Eu acho que já o Corinthians vai sofrer um apuro, que eu acho que o Inter é favorito. Mas é uma questão que também está sendo muito colocada fora o próprio jogo, o próprio Flamengo, né? Do Rogério sendo campeão com outra equipe, onde ele sempre brilhou com a camisa do São Paulo. Né? Mas eu acho que assim, acabou o contrato do Rogério com o São Paulo, ele não rejoga mais, ele tem a história dele no São Paulo. Depois disso, vida que segue. Eu acho, minha opinião, que o Rogério vai ser premiado por algo que não foi, não que não seja merecido, mas não foi justo, não está sendo justo, porque o que ele fez com o Fortaleza esse ano de 2020, uma baita de uma sacanagem, cara. Uma baita de uma sacanagem. Deixou os caras quase... Deixou os caras quase caindo lá, entendeu? Os caras estavam em 6º lugar, pô. Enfim, complicado. Segue o flamenguista, mercado, não quer nada a ver, não tem Sim. nada com isso, mas particularmente eu acho que o Rogério Ceni Sim. não merecia. O Matheus de Irapuru, oi Maricai, o Corinthians tem chance de vencer o Inter fora de casa? Matheus, eu acho que não. Também acho que não. Também acho que o Inter não é um time que joga tão bem assim quanto o Flamengo, né? Mas é um time muito é um time que ele é muito agressivo quando ele precisa ser. E o Corinthians falta repertório. O Corinthians falta repertório para criar. Imaginar o Corinthians vencendo o Inter jogando fora de casa é muito complicado. Acho que nem jogando em casa contra o Vasco conseguiu vencer ontem. Acho que o resultado está mais favorável. Claro, pode acontecer, mas o resultado está mais favorável para o Internacional. Boa. Tem um recado para você. A Prefeitura de Araçatuba está melhorando a vida de quem usa medicamentos da rede municipal. Os medicamentos já estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e no pronto-socorro. A Prefeitura também contratou farmacêuticos nas 20 UBSs do município para oferecer atendimento clínico e acompanhar de perto os pacientes com doenças crônicas. Assim, a partir de hoje, a farmácia municipal, que centralizava a distribuição dos remédios, vai passar a atender exclusivamente usuários de fraldas, oxigênio, materiais médicos e medicamentos de mandato judicial. Já o almoxerifado da saúde está se tornando uma central de abastecimento farmacêutico, que está integrado a todas as unidades do município. Outro benefício é em relação aos horários. As farmácias das UBSs Umuarama 1, Pedro Perry e Planalto atendem até às 10 horas da noite. E a farmácia do Pronto Socorro vai funcionar 24 horas. Lembrando que você pode retirar o seu medicamento em qualquer UBS. É muito mais saúde pertinho de você. Prefeitura de Araçatuba. E a gente vai para o rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais aqui no nosso SBT Esporte. Fica aí. E a gente está de volta e verão, você sabe, né? É bom por natureza, fala a verdade. Mas se tem uma coisa que deixa o verão ainda melhor é uma cerveja refrescante e marcante ao mesmo tempo. Fala a verdade. E é por isso que a família Proibida tem uma novidade especial. Chegou a Proibida Puro Malte Pilsen. Uma Puro Malte do jeito que o seu verão merece. Porque ela tem a qualidade da Puro Malte, mas também tem a leveza de uma Pilsen que refresca de verdade. Quer ver só? Confere aí. Já descobriu a fórmula perfeita para um verão perfeito? A família Proibida cresceu. Chegou a Proibida Puro Malte Pilsen. Qualidade Puro Malte. Com toda a leveza e refrescância de uma Pilsen de verdade. Proibida Puro Malte Pilsen. A Puro Malte que deixa o verão melhor. Beba com moderação. Agora a gente fala do tricolor paulista. O São Paulo visita o Botafogo às 8 da noite
E o Tricolor precisa vencer aí o Botafogo para garantir uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Vamos dar uma olhada na escalação do São Paulo, seu Caio Esteves. Bora. Então vamos lá. Vamos começar no gol com o Volpi, né? Volpi é o goleiro, o Juan Fran é o lateral direito, Arboleda, Bruno Alves fazem o miolo da zaga e na lateral esquerda o King Naldo, o Reinaldo. Na cabeça de área, Tietê e Luan. E ali, um pouquinho mais à frente, tem o Sara e o Igor Gomes. E lá na frente, o Luciano e o Pablo, que não é do Arrocha. Exatamente. Mas tá devendo, né? Tá precisando voltar a ser aquele Pablo que a gente viu no Atlético Paranaense, que aquele sim era um baita centroavante que custou muito caro aos cofres do próprio São Paulo, né, Mário? É um jogo mais acho que é mais pro São Paulo, né? O Botafogo não tem muito o que brigar agora, já tá rebaixado e o São Paulo precisa garantir essa classificação direta na Libertadores, que é muito importante mesmo, porque vai começar um projeto do zero. O Crespo chegou, já assistiu o jogo contra o Palmeiras, já viu o que ele pode aproveitar e o que ele não deve aproveitar desse elenco do São Paulo, que eu acho que tem bons valores, mas alguns nomes eu acho que não fazem sentido estar jogando principalmente titular no time do São Paulo. Então, assim, vamos ver como que ele vai se adaptar. É um jogo mais para o São Paulo garantir essa classificação e eu acho que deve conseguir, sim. Vamos encerrar o assunto Brasileirão com a tabela. Põe aí Bora. pra gente a tabela que pode ser... Vamos ter algumas modificações hoje por causa dos jogos de logo mais, de São Paulo e Palmeiras. E também a última rodada que rola na quinta-feira, tá bom? Então tá aí, Flamengo é o líder, nunca foi líder do campeonato. Nesse momento é o atual líder, 71 pontos. É o Flamengo. O Inter, na cola, 2 pontos atrás, 69. Em terceiro, o Atlético Mineiro, 65 pontos, com uma vitória heróica ontem lá no Nordeste. O São Paulo joga hoje 63 pontos, é o quarto colocado. O incrível e surpreendente Fluminense com 61 pontos. Olho nesse Fluminense. Grêmio, que praticamente garantiu também a sua vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, com 59 pontos. Palmeiras, que já está garantido na Libertadores e no SBT na Libertadores, 57 pontos, é o sétimo colocado. E o Santos é o oitavo com 54 pontos, não alcança mais o Atlético Paranaense, o nono com 50, e o Corinthians muito menos, não alcança mais o Santos, e o G8 tá feito aí pra gente acompanhar os 8 clubes que vão lutar aí pra Libertadores. Vira a página, vamos lá, o 11º é o Bragantino também com 50, Ceará 49, 12º, o Atlético Goianiense joga hoje 46 pontos, 13º colocado. O Sport, que perdeu o jogo ontem para o Atlético Mineiro, 42 pontos. O Bahia, que macetou o Fortaleza, 41 pontos. O Fortaleza, 41 pontos. E aí, está aí os 4 que caíram. Vasco, 38. Goiás, 37. Curitiba, 31 e Botafogo, 24. Para o Vasco não cair, precisa ganhar de 12-0. Quinta-feira. Acabou, né? Caiu já, não tem 12-0 não dá, 11-0 dá. E em Recife foi muito comemorada a permanência do Sport, né, Mário? O Jair Ventura fez um trabalho bem legal, perdeu jogadores importantes durante a temporada. Todo mundo falou que o Sport seria um sério candidato a rebaixamento e todo mundo comemorou demais, inclusive o Thiago Neves, né? Foi nas redes sociais para falar. Mas eu acho que dois destaques legais desse Campeonato Brasileiro, Mário, que é legal a gente falar. Primeiro, a pontuação baixa, o que mostrou... primeiro, que o campeonato é muito competitivo, e segundo, que o campeonato é nivelado por baixo. Quem tem um elenco um pouquinho melhor dispara na frente, e a gente já vê uma diferença grande de elencos médios e de elencos um pouquinho melhores. E a outra que eu acho que aí dá pra gente falar realmente é o Fluminense, né? Acho que o grande destaque, eu diria, que com um elenco muito inferior aos adversários, cheio de dívida, com muito molecada da base, muita molecada de Xerém, conseguiu uma 5ª colocação aí, que deve ser a colocação do Fluminense. É um resultado, assim, espetacular. Caso o Palmeiras não ganhe a Copa do Brasil e o Grêmio leve, o Atlético Paranaense entra na Libertadores. Parece que pode abrir, né, essa vaga, né? Então, abre essa vaga, né? Então, ainda tem uma opção ali. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tem a própria a última rodada, né? Essa última rodada, dependendo dos resultados, pode ser que o Corinthians fique em nono ainda. Então, tem ali a questão dos pontos, né? Mas vamos ver. Eu acho que vai ser... que não tem o que fazer. Vai ser... O Santos já conseguiu a vaga. E agora esperar a próxima temporada, que já começa o Paulistão agora, né? Domingo, né? Na quinta acaba o Campeonato Brasileiro, no domingo já tem Paulistão. Domingo tem Campeonato Paulista. Que barbaridade! E a gente vai de seleção brasileira feminina. As meninas... O Brasil feminino enfrentou os Estados Unidos pela She Believes Cup, torneio que prepara para as Olimpíadas, e acabou perdendo e teve gol da melhor do mundo. Não é isso?
É isso. Teve gol da melhor do mundo. Vamos ver os gols, põe na tela. A seleção brasileira sofreu um gol em cada tempo. O primeiro foi aos 10 minutos de jogo. Bola para Kristen Press. Ela ajeitou e bateu, a bola desviou e matou a goleira Bárbara. Faltando 3 minutos para o fim, o segundo gol das americanas. Cruzamento de Horan, Megan Rapinoe se livrou da marcação e guardou. Fim de jogo, Estados Unidos 2-0 Brasil. Então tá aí, Estados Unidos, é um time fortíssimo, né? A seleção vai encerrar as suas atividades no She Believes Cup contra o Canadá na próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde. Então tá aí as meninas se preparando. Megan Rapinoe, que é jogador espetacular, né? O time dos Estados Unidos é muito bom. É um dos melhores do mundo, né? É o time a ser batido hoje. E o Brasil já está num nível um pouquinho abaixo, que é ao contrário totalmente do que quando a gente olha para o futebol masculino, né? Olhando o futebol masculino, o Brasil hoje sempre está ali nas cabeças, né, Mário? Entre os três ali, mas no feminino ainda precisa evoluir bastante. É uma seleção que é muito respeitada, mas ainda não está brigando naquelas cabeças quando a gente pega uma Copa do Mundo, enfim, quando a gente coloca todas o Brasil as ainda não está no do top mundo. 4 ainda. Eu acho que ainda falta caminhar um pouco para isso, ainda precisa evoluir bastante. Está no caminho certo. Mas está no caminho, já evolui muito. Se a gente for analisar os últimos 10 anos, evoluiu demais. Põe o WhatsApp pra gente aqui, Rafa. Vamos lá, o Vitinho Máximo de Araçatuba. Boa tarde, Mário. 2-0 São Paulo hoje. Boa. Dá um ânimo aí pra quinta-feira, hein? Se ganhar, dá um ânimo pra ir pra briga com o São Paulo. Exatamente. É um jogo que todo mundo vai ficar de olho. Provavelmente é o jogo da televisão, né? Eu imagino que seja. Se bem que na quinta-feira tem aquela questão de ter o jogo, de não ter o jogo. Parece que até mudar o cronograma. Vai ter. Vamos lá. Segue o bonde. O Paulo Castro de Araçatuba, salve Maricá, o Brasileirão 2020 servirá de exemplo de como não jogar para os times paulistas. Vocês concordam? Eu acho que a maioria sim. Eu gostei. O São Paulo pecou muito pela fase final, mas teve uma recuperação legal. Então você tem que catar as partes boas, né, e tentar aprender com as partes ruins. Olhando o São Paulo do começo do segundo turno para quase o final dele, o São Paulo teve uma reação muito boa, né? Então talvez usar isso para o que ele tentar coletar o que foi de positivo disso, né? Mas olhando para o final da temporada, realmente foi ruim para todo mundo. Exatamente. Segue o bonde aqui, a Evelyn de Lucélia. Meu nome é Evelyn e eu nunca perco esse programa maravilhoso. Cadê a foto da Evelyn? Cadê? Ah lá, tá assistindo realmente este belo programa com esses belos apresentadores que venceram pela beleza na televisão. Vamos lá, o Manuel de Ilha Solteira. Boa tarde, Maricaio. O Abel está sendo muito expulso. O que está acontecendo? Será que foi o juizão que tirou ele do sério? Eu acho que acontece, né? Chega nesse nível da temporada, você tá cansado, estourado, né? E ainda mais o calendário tá muito maluco mesmo, assim, e você acaba se descontrolando um pouco, né? O Abel, ele é bem assim, é um cara bem impulsivo, né? A gente tem que se controlar um pouquinho mais, mas é compreensível. Você não viu o São Paulo no jogo ontem também? A comissão toda lá, um brigueiro danado. É complicado. Essa fase do campeonato é complicada. Exatamente. O Arthur Casagrande, de Presidente Prudente. Sou São Paulino fanático. O Rogério Ceni é um ícone do São Paulo. E já que meu São Paulo não tem mais condições nenhuma de ser campeão, então eu torço pro Rogério ser campeão em qualquer lugar, dentro ou fora do Morumbi. Está aí o Arthur, que torce também pelo grande ídolo Rogério. Legal, muito legal. Parabéns, Arthur. Show de bola. Valeu. Parabéns pela sua desportividade. Lucas de Rio Preto. Oi, Maricaio. Acho que o Corinthians perde pro Internacional fora de casa por 2-1. Eu tenho certeza, Lucas. Tenho certeza absoluta que você está falando. Se olhar para os últimos jogos, não dá. Não tem jeito. Tiago Stott. Lá, nosso parceiro. Tiago Stott. Canalha. Um grande abraço para você, meu velho. Tiago Stott. Fala, meus amigos. Manda um abraço pro time La Fúria de Birigui. Alô, time La Fúria. Alô, Thiago. Cara, o Thiago Stott é uma figuraça. Thiago é treinador, eu acho. Paga de treinador. Não, o Thiago é treinador? Manda bem pra caramba. Ele é treinador? Treinador. Então vamos sair agora do estúdio. Não dá. Que é isso, pô? Tem que fazer uma materinha lá qualquer dia. Mostrar ele lá treinando no time. Boa! Nosso conteúdo tá disponível aqui, no nosso QR Code, no nosso Tela 2. Entra lá, assiste a hora que você quiser, tá bom? Amanhã a gente tá de volta aqui, só tá começando a semana. Fica com a gente se fala. Beijo do gordo. Até amanhã, tchau. Valeu!